Oi, Câncer. Chegamos com eles, os mestres, os mentores, os guias, os guardiões, os anjos e os arcanjos. Seja muito bem-vindo à espiritualidade das cartas. Bora com Câncer para a mesa de hoje. Vamos trazer aqui os cancerianos. Ok, vamos lá. Para Câncer, as mensagens de hoje para Câncer. Chego por aqui com os cancerianos. Vamos abrir a mesa para os cancerianos. Se concentra, mentaliza as tuas intenções, relações, projetos de vida, espiritualidade. Tarô, espiritualidade, qual as mensagens, as orientações e as revelações para Câncer. Orientações e revelações para Câncer. Dez de espadas. O dependurado. Pajem de ouros. 5 de copas. A justiça. A lua. O hierofante. E o eremita. Rainha de copas. Aqui tem de tudo misturado e a gente tá falando também das coisas entre o céu e a terra. Nós temos a energia do hierofante, tá? Para começar a leitura de Câncer, nós temos as energias em destaque de Touro, Virgem, Libra e Câncer. Vamos lá. Karmas. Abrimos o jogo, a leitura falando de karmas. Perseguições karmáticas. Reproduções karmáticas. Tá? Algumas pessoas podem não gostar da expressão, já outras têm uma ligação direta com a realidade. E não é isso que vai trazer medo, né, assombração para as pessoas, tá? A realidade para algumas pessoas, elas são um benefício, um presente. E aqui a gente pode estar falando de maldições familiares, sim. Coisas que há algumas gerações vêm se repetindo, tá? Tem que ter uma força de espírito, tem que ter, né, um reconhecimento muito grande, tanto da própria luz quanto dos problemas, para sair dessa situação. Tem que ter um envolvimento espiritual muito grande para trazer essas limpezas, tá? Como a atualização, né, de coisas muito pesadas, muito velhas, muito antigas. É como uma grande faxina. É como você faxinar uma mansão por inteira, sendo que ela está há muitos anos, né, em decadência, apodrecendo. Você não limpa em um dia, você não limpa em um ano. Ela precisa de reformas, ela precisa de limpeza, ela precisa de novas construções, tá? E tudo isso requer paciência no processo. Vocês não vão sair do dia para a noite curados dessas mazelas, dessas deficiências energéticas. Porém, a possibilidade, ela sempre existe, né? Mas basta você ver a situação
como realidade e como você se vê também. Porque se você se vê como um porta-voz de tudo aquilo que aconteceu, mas um porta-voz que traz transformação, modificação, você consegue se enxergar como alguém que transcende, que ultrapassa essas maldições. Independente do que tenha acontecido. Se alguém lançou maldição, se alguém lançou magia, se alguém fez isso ou fez aquilo, não importa. O que importa é como você se vê. Você se vê dentro desse ciclo repetitivo de perseguições e maldições, ou você é o iniciador de coisas que se diferem, que transformam essa tendência. Nós temos aqui na sequência aqui 5 de copas. Então, assim, alguém aqui trouxe uma nova ideia para vocês, alguém refletiu para vocês uma ideia muito clara e muito precisa daquilo que está acontecendo, né? Ou vocês fizeram isso com alguém, mas o que eu vejo aqui é uma clareza necessária, tá? Uma compreensão que alguém semeou para que vocês entendessem a potência que tem de desenvolver algo diferente, tá? Por quê? Porque alguém te falou o seguinte: as consequências até aqui, elas já trouxeram carga demais, preços altos demais, consequências demais, arrependimentos demais, não há mais espaço para dor, não há como continuar alimentando isso. Alguém precisa tomar a atitude de transformar, de quebrar e desfazer esse tipo de energia. Nós temos o arcano maior da justiça. E vem cruzando diretamente com o karma. Tá? Fala da finalização desse ciclo. Então, alguém que vem e rompe esse ciclo de karmas. Tá? E aí, a gente não tá falando de experiências de pena, de dó e de dor. Tudo isso já é uma realidade. Quantos ancestrais, quantos familiares, quantas representações da mesma família já passaram por dores, por dores experimentais muito profundas. Mas aqui a gente vem falando de uma energia que pode vir acompanhado, sim, de uma pessoa carregando essa energia de limpeza, de corte, tá? Nós temos a energia da lua e nós temos também a rainha de copas aqui. Nós temos alguma coisa que fala sobre a energia da mãe, tá? Ciclos de repetição, não só da mãe, mas de mulheres. Ciclos de repetição. Então, mulheres da família, mães da família, que sempre têm o mesmo padrão. Elas têm uma tendência a repetir as mesmas atualizações que não são atualizações. Elas permanecem e elas continuam e elas reproduzem sempre o mesmo padrão dentro da estrutura da família, tá? Então, são pessoas assim, elas nasceram de uma família onde todas as mães, todas as mulheres se tornaram donas de casa, mães, esposas, e nenhuma delas foge desse padrão. E a gente não tá falando que isso é um defeito, tá? Mas mesmo que elas sejam, que elas tenham nascido com o propósito da família, com o propósito de ser a dona do lar, de ser, né, a matriarca, como é que ela usa essa responsabilidade e essa energia? Como é que ela aplica? Porque se ela continuar repetindo
as mesmas dores kármicas. Dentro do seio familiar, dentro da estrutura familiar, isso não se difere das experiências passadas. Então, ela precisa se atualizar e reproduzir uma diferenciação, uma transformação em relação a isso. Eu não posso permitir que as próximas gerações tenham o mesmo tipo de experiência kármica por dores que eu posso alertar, por dores que eu posso, como exemplo, estar tratando de alguma forma. E aqui a gente vê que alguém trouxe. Aqui nós temos um mensageiro. O pajem, ele sempre é um mensageiro. Ele sempre traz uma nova ideia, né? E aqui ele traz um pentáculo de ouro. Uma ideia firme, uma ideia clara, precisa daquilo que se deve semear, né? Traz uma ideia clara do começo ou do recomeço, tá? Se você não tiver preparado para receber, você vai continuar olhando para as mesmas dores, para tudo aquilo que foi perdido, para tudo aquilo que foi vencido, e você não se dá a oportunidade de olhar para novas experiências, para um novo recomeço. E embora você coloque números, datas, condicionamentos à frente daquilo que você pode fazer como transformação, não tem título, tá? É como uma obra sem assinatura, uma obra sem título. Não traz a tua marca, tá? Você vai ser considerado apenas mais uma pessoa que fez tudo igual aos outros, que reproduziu tudo igual aos outros. E outra coisa, algumas pessoas correm o risco aqui também de ocupar algum tipo de cargo importante, alguma chefia, alguma liderança, tá? Como pode ser um palestrante, um líder religioso, algo de extrema importância, mas que os padrões de vida familiar e de vida própria se confundiram muito em meio ao que todos fazem igual, tá? Então, tem gente que se sentiu muito importante, que se sentiu muito diferente em algum tempo, se certificou dessas condições, quando, na verdade, as experiências estavam além do que essa pessoa queria ver. Ela estava muito mais enraizada às sensações. Como é que eu sou como ser humano? Como é que eu trato o outro ser humano? Como é que eu humanizo as coisas? Como é que eu vejo a humanização de tudo aquilo que me cerca, que me representa, que me reflete, tá? E aqui nós temos duas cartas, dois arcanos maiores, extremamente espirituais, tá? Aqui fala de uma espiritualidade primeiramente primária, própria. Aquela espiritualidade que vem de dentro, aquela iluminação que vem pelo poder de iluminação pessoal. Então, eu não posso me ater sempre a dizer que tudo que eu não sei é porque não aprendi. Tudo que eu não sei é porque não me ensinaram. Porque tem coisas que elas vêm já de fábrica, de nascença, de quando eu vim para esse processo encarnatório, para essa passagem, quando eu fui enviado com essa missão de existir, eu já venho com essa configuração.
Mas eu preciso estar alinhado comigo, eu preciso estar alinhado com aquilo que representa a minha força de luz. Todas as outras consequências, todos os meus contatos externos, toda a minha convivência social, toda a coletividade, isso é uma consequência de quem eu serei ou de quem eu vou me tornar. Mas qual é a visão real que eu tenho da minha sabedoria interna? O que é que não está nos livros e que eu não estou vendo? O que é que eu estou praticando, mas eu não quero... a gente está falando de alguma cegueira espiritual aqui, tá? Tem gente que vê tudo. Vê o problema do outro, vê o defeito do outro, vê aonde ele precisa de ensinamento, vê aonde ele precisa de conselho, mas tem uma cegueira espiritual. Tá? Então, essa pessoa é muito mais palestrinha, muito mais conselheiro, muito mais praticante dos status que ela quer ter do que o compartilhamento daquela visão clara da espiritualidade. Então, assim, tem pessoas que olham pouco para si, olha pouco, olha muito para o outro, tá? E olha pouco para si, tá? Tem gente aqui que não admite problemas kármicos, né? Perseguições, e tem gente que não admite porque tem gente que entrou nessa roda aqui de ter as mesmas práticas, de reproduzir as mesmas coisas, perseguiu muita gente, praticou, né, intenções muito claras em relação ao outro, mas as práticas da própria espiritualidade estavam cegas, tá? E sinceramente eu não sei dizer para vocês o que é que leva uma pessoa a esse estágio tão infinito, infinito entre aspas, né? Porque nada é permanente ou infinito na vida humana. Mas o que leva uma pessoa a levar esse estágio de vida a tão longo tempo? Algumas pessoas, talvez um psicólogo, um psiquiatra, eles consigam compreender melhor como funciona o raciocínio, né? Por quê? Porque alguns conseguem se colocar nesse mesmo lugar de visão sobre o mundo, tá? Mas se tem uma coisa que é comum a todos, né? E assim, todo mundo fala que de louco e médico todo mundo tem um pouco, certo? Certo. Então, assim como as mazelas, os defeitos está em todo mundo, a espiritualidade também está, né? Por que não tratá-las? Por que não dar o merecido lugar? Por que não honrar aquilo que também representa a nossa estadia aqui, né? Por que que a gente entrou nessas condições, nesse circuito infinito de disputar lugares, de disputar com o outro, de desafiar, de estar sempre medindo força para ver quem tem mais, para ver quem tem menos, aquele que tem mais razão, aquele que tem mais força, aquele que tem mais... Tá? E aí você vai se afastando, né, de uma configuração, você acha que mentalmente, tá?
você está se afastando de coisas que são desnecessárias, mas na verdade elas estão sempre acompanhando, que é a espiritualidade. Ela nunca deixa de acompanhar, porque como é que alguém levanta? Como é que alguém pensa? Como é que alguém produz? Como é que alguém é criativo? Como é que alguém cria uma nova ideia? Através do espírito de vida que vive entre nós, né? Um corpo vazio sempre será um corpo vazio. A carne sem o espírito é apenas um peso morto. É um corpo sem vida. Então, né, a cegueira espiritual, ela é uma das piores. Então, eu preciso aceitar que os problemas de família, tá? Que eu não sou melhor, nem que os problemas de família, nem que os familiares, porque isso não é uma questão de comparação, mas é uma questão de aceitação de qual o propósito disso na minha vida. Qual o propósito de eu estar me deparando com essa realidade? O que é que eu posso fazer para transformar? O que é que eu posso fazer para limpar, renegociar, estabelecer novas redes e novas regras de energia para melhoria e para evolução das próximas gerações. Tá? Essa leitura, ela vem carregada de detalhes e de informações que não nos permitem em uma única leitura trazer tudo para vocês, porque o tempo ele é limitado, ele é corrente, mas ele é limitado. Tá certo? Então, para você que tem o interesse de fazer uma busca pessoal, uma leitura pessoal, o telefone tá na descrição, tá? Uma consulta particular para investigar, para ver, né? Se é você que se encaixa nessa leitura ou não, e até você mesmo, pela tua intuição, pelo teu saber espiritual, se você se identifica com essa energia, com essa leitura ou não. Tá certo, Câncer? Te espero na próxima semana, numa próxima energia. Um beijo muito especial. Até lá.